Continuando aqui o nosso terceiro bloco, o nosso segundo dia de aula de hermenêutica, continuando a nossa gravação. Então, como nós fazemos essa lição de casa, aonde usamos as ferramentas necessárias, quais são? Espirituais e humanas. Dentro das espirituais, como que a gente vai compreender um livro espiritual se a gente nem passou pela salvação? Fica difícil, né? Concordam, irmãos? Tudo começa se você foi salvo, porque se você não é salvo, como você vai entender algo de Deus se os seus sentidos ainda não foram abertos? Em outras palavras, você não nasceu de novo. Ou seja, para você ter uma compreensão das Escrituras, você precisa ter uma compreensão da sua própria salvação, de que você nasceu de novo, que você foi transformado. Você precisa ter o quê? Dentro ainda das ferramentas espirituais, uma vida de oração. Ou seja, você precisa ter relacionamento de primeira mão com Deus. O que mais? Você precisa ter uma vida de santificação. E os textos bíblicos que a gente está vendo em cada um desses pontos, 1 Coríntios 2, Salmo 119, Tito 2,7, vai mostrando que isso não é apenas uma sugestão divina, mas é uma obrigação para o crente viver isso, ou seja, é um mandamento. Dependência do Espírito Santo, 1 Coríntios 2,10, ou seja, a gente precisa depender dele. Quando a gente compreende, quando a gente não compreende. Por quê? Porque isso está dentro das ferramentas espirituais. A lista ela é muito maior. Poderia colocar aqui vigilância, poderia colocar aqui jejuns, sim. Poderia colocar aqui meditação. Poderia colocar aqui o que? A prática. Ou seja, dentro da espiritualidade, das ferramentas da espiritualidade, aqui o autor do slide, ele menciona isso, mas a lista é um pouco mais, eu diria, pedir sabedoria espiritual. Oh, meus irmãos, precisamos muito disso. Tudo bem até aí? Ficou claro? Ô, pastor, Tá e claro? é tão comum a gente ouvir testemunhos e relatos de pessoas que acabaram de se converter, né? Ou então nem se salvam, não têm a salvação ainda. A dificuldade que elas têm em entender a Escritura, né? Por conta de não serem salvas ainda e não terem o Espírito de Deus em si. Como que a gente vai falar sobre um ensino e vamos fazer uma hermenêutica sobre fugir do mundo para uma pessoa que está no mundo? Vai ser um discurso literário só. O pessoal vai falar, não, tem que fugir do mundo, esse mundão perdido, né? Esse mundão de luxúria. Ah, mas pular o carnaval, qual o problema? Ir pra baladinha ali, dar um rala-rola ali no forró, um rasta-pé com a véia, qual o problema? Entendeu? Ele não consegue discernir, porque para ele coisas do mundo são aquelas coisas horrorosas, né? Não, a pessoa só vai entender do mundo quem realmente passa pela porta da salvação. Quem ainda está na porta larga não entende, não é? Então você vê, é isso aí. E agora, olha que interessante, irmãos. E por que a gente prega a palavra? A gente prega a palavra para que o Espírito Santo desperte corações para que se converta. Porque é pelo poder de Deus que elas se converterão. Mas em tese, irmãos, a palavra é para crente. A palavra é para um crente. Porque só um crente vai entender, só um salvo. Mas a gente prega porque é pregando ela que Deus salva. É pregando ela que ela é a espada do Espírito, que Deus vai quebrando a pedra e vai esmiuçando a rocha e vai transformando os corações, porque ela é a água de Deus, ela é a comida de Deus que sacia a alma faminta. E por isso que nós pregamos, mas esperar que a pessoa compreenda é esperar demais, é ou não é? Porque ela não passou pela porta. Mas quando a pessoa se converte, pode ver, que esse livro gera na vida. A pessoa começa a ler, e começa a devorar, e começa a anotar, e ela fala, meu Deus, como eu deixei tudo isso? Por quê? Porque agora entendeu. Então você vê, ferramentas espirituais. Por isso que a hermenêutica, se ela não tem
essas ferramentas espirituais, a pessoa não entende. E agora vamos falar um pouco, então, das ferramentas humanas. Porque agora, olha, lembra, no ponto anterior, nos slides anteriores, nós falamos também que tem pessoas que descontextualizam tudo e tem outras que espiritualizam tudo. Só a ferramenta espiritual, pela espiritual, ou seja, eu não preciso ler a Bíblia, eu abro e Deus revela, eu vou orar e Deus fala, pode ser perigoso. Por quê? Porque já que Deus se comunicou com um livro, requer o quê? Requer o exercício de ler, o exercício de decorar, o exercício de aprender, o exercício de ruminar. A minha mensagem de domingo, eu comecei falando que eu estou ruminando sobre a vida de João. Preguei há 3 domingos atrás uma mensagem e, por último, eu falei que nós somos a geração de João Batista, que, assim como João Batista preparou o caminho para que Jesus aparecesse, Deus está levantando uma nova geração que prepara o caminho para a volta de Cristo. Essa frase ficou no meu coração e eu não parei de pensar. Aí, domingo retrasado, eu preguei sobre João. Aí, essa semana, só João. Preguei João de novo. Agora, domingo que vem, eu vou para Zacarias, que é dia dos pais. Mas minha vontade não é ir nem para Zacarias, confesso. É falar de João. Eu vou prestigiar o pai de João, entendeu? João. O que está acontecendo? Estou ruminando. Por quê? Porque ela é espiritual, mas ao mesmo tempo tenho que ler no texto, tenho que mergulhar no texto, tenho que pensar no texto. E confesso, eu lembrei que era dia dos pais, eu falei, meu Deus, é dia dos pais, não vai ter nada a ver falar de João Batista. E aí eu lembrei que Zacarias, aí Deus me deu uma mensagem, hoje cedo, inclusive, eu fiquei muito feliz. Mas é o pai de João. Né? Eu vou destacar o pai, mas é o pai de João, entendeu? Hã? Tá ali, né? Tá ali. Tá ali, entendeu? Porque é dia dos pais, né, irmãos? Agora, o que eu quero dizer, irmãos, é a lição de casa. Será que espiritualizar só? A gente também não pode só humanizar. Não, eu vou estudar, eu não vou orar, não vou meditar, não vou pensar. Sem brincadeira, irmãos, eu até estou aqui com o meu caderno, né? Hoje cedo, fui fazer minha devocional, aí, puxa, meu Deus, dia dos pais. Eu estou fazendo a minha devocional e pum, começou a brilhar. Aí já parei a devocional e já comecei a registrar. Aqui está o meu esboço de domingo. Comecei a anotar. Olha lá. Opa. Segunda página. A terceira página. E a quarta página. Você vê um livro. Não, é que agora eu tô, como eu gosto de escrever, irmãos, é aquele toque artístico, né? Inclusive, eu gosto de escrever, depois eu escrevo e digito. Mas agora eu tô, então a mensagem já está feita aqui. Está feita para domingo. Ó. Vamos ver se essa é o que Deus... O Senhor leva ele para o altar? Como? Vamos ver se o Senhor leva ele para o altar, é. Não, a pergunta foi, o senhor leva esse caderno para o altar? Não, eu levo. Algumas vezes sim. Algumas vezes entendi. sim. Eu levo até, não fico lendo, mas até como pontos para eu sempre, vocês vão ver, ou eu levo ele ou eu levo folhas, né? Eu levo ele ou eu levo folhas. Nesse caso eu escrevi. Tem vezes que eu estou escrevendo em algumas folhas e eu acabo levando aquelas folhas mesmo. Mas assim, voltando a falar, agora eu vou orar. Por que eu vou orar? Porque de repente Deus pode mudar. Isso vai ficar para uma outra ocasião. Por quê? Porque é espiritual. Por quê? Porque a igreja não é minha, é dele. Mas como eu disse para vocês, é a lição de casa. E olha que interessante, olha a tese que eu vou defender. Um grande pai ou grandes pais geram filhos extraordinários. Essa é a tese de domingo. João Batista foi extraordinário. E ele não foi extraordinário por acaso. Sabe qual é o versículo que eu vou me basear? Se Deus me permitir? É aquele texto que fala que Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis diante de Deus. Fantástico. Fantástico. E vou mostrar um pouco da importância do pai, da mãe na vida de alguém. E detalhe, vou pegar de carona quem? José e Maria. José foi extraordinário, Maria foi extraordinária. Desses dois pais extraordinários nasceram 2 filhos extraordinários. Então, tá pronto. Vamos ver se é domingo. Mas você vê, é a lição de casa, é o cuidado,
É o lado espiritual e é o lado humano. A gente não pode ir só para o lado humano, mas também não pode ir só para o lado espiritual, porque senão a gente acaba não completando, porque a Bíblia ela é um livro espiritual que Deus deu para seres humanos. Deus se comunicou. Podem ver que cada escritor tem um jeito de escrever. Paulo era mais difícil de ser entendido do que Pedro. Paulo é mais complicado do que João. Para a gente ler Paulo corretamente, a gente tem que fazer uma lição de casa mais profunda. Porque Paulo tem hora que ele está falando um negócio, ele vira outro, vira outro, vira outro. Você fala, pelo amor de Deus, onde que ele quer chegar? E depois ele emenda tudo e vai para uma outra coisa, e depois ele não volta mais, entra no outro assunto. Você fala, meu Deus, onde ele quer? Aí ele espiritualiza, ele dá uma revelação. Você fala, meu Deus, Paulo... Pode ver, irmãos. Eu lembro que eu estava no meu primeiro ano de seminário, quando Paulo fala sobre os eleitos lá em Éfeso. Tinha um terceiranista na biblioteca, a biblioteca do seminário, nos dias que eu fiz o seminário, sem brincadeira, irmãos, era um pouquinho maior do que aqui o meu escritório. Tinha uma mesa de centro, muitos livros, mais triplo de livros que eu tenho, mas não era grande onde eu fiz o STBnet naqueles dias. O seminário era lá na igreja do pastor Ernesto Tonini, assim como o nosso seminário é aqui na nossa igreja. E tinha um terceiranista do curso bacharel que estava lendo Efésios, e ele fechou a Bíblia e fez assim, ó. Não é possível. Não é possível. Paulo falando aqui dos eleitos que Deus elegeu. Não. Paulo deve ter tomado uns vinhos demais aqui para escrever isso. Não é possível. Paulo errou. Eu assim, não, poxa, eu fui para o seminário com 19, 20 anos. E olhando aquele terceiranista, que ele, né, ele era inclusive parente do pastor Ernesto Tonini, um músico bem influente, um obreiro bem influente na igreja. Ele era um destaque entre os alunos. Eu fiquei assim quietinho, falei, não vou falar nada, porque senão eu estou perdido. Mas dentro do meu coração eu falei assim, tudo bem, eu não entendo nada de eleição, mas achar que Paulo tomou umas a mais para escrever, desculpa. Eu não sei de nada, mas uma coisa eu sei, Paulo não errou não, nem a Bíblia errou. Eu não entendo esse assunto, não sei o porquê, mas dizer isso ele está falando besteira. Foi o que eu pensei no meu coração, mas eu vou falar isso para um terceiranista do bacharel, aí ele ia começar a falar o hebraico, o grego ali, e aí que eu não ia ter ferramentas. Percebam, irmãos, espiritual e o intelectual. Tem hora que você não sabe responder. Você vai ter que estudar. Depois de muito estudo, a gente compreende que Paulo não tomou vinho nenhum. Quem tomou vinho foi ele para falar aquela asneira. Paulo foi guiado pelo Espírito Santo para falar uma doutrina tão linda, que a gente até hoje tem dificuldade de compreender, mas é uma verdade de Deus. Ponto final. Isso que eu ia falar. Até hoje tem debate. Até hoje tem debate. Ou seja, o lado humano. E aqui dentro das ferramentas humanas vem o quê? Estudo diligente, espírito humilde e uso de recursos. Por exemplo, irmãos, a gente está aqui debatendo hermenêutica, pedindo a bênção dos nossos teólogos do passado. Estamos pedindo a bênção dos nossos teólogos do passado e dos nossos teólogos do presente. Estamos caminhando com eles dizendo, o que vocês aprenderam, meus irmãos? Porque é estudo diligente, é espírito humilde e uso de recursos. Porque ao estudarmos, o importante é sermos transformados pelo conhecimento, seja as ferramentas espirituais e humanas. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem, pastor. Vamos lá, mais um pouco, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. E aqui, as 5 regras da hermenêutica. Aqui, meus irmãos, é magnífico, magnífico, magnífico. Essa daqui não é as 5 regras. A gente vai entrar agora no livro do Nelson e do Lund, porque esse livro ele vai trabalhar nas 5 regras da hermenêutica. E ele começa, antes de apresentar as 5 regras, ele dá a regra das regras, ou a regra áurea, que é
a Bíblia é seu próprio intérprete. Se não quisermos incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a própria Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Percebam, a própria Escritura pronuncia e tem pessoas que são incrédulas, que não temem. Por quê? Porque elas não acreditam. Isso não quer dizer que não acontecerá sobre elas, sobre essas pessoas, tais sentenças. Mas se a gente não quiser viver como eles vivem, de forma errante, logo a gente tem que acreditar que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Deus, na sua onisciência, deu um livro maravilhoso e ele se completa, ele trabalha entre ele se responde. Por quê? Porque Deus é mais sábio do que os homens. Dizemos regra das regras porque desta regra, que é fundamental, se desprendem várias que, como veremos, dela nascem naturalmente. Conseguem enxergar? Conseguem ver a beleza dessa regra? Que a Bíblia é a sua própria intérprete. Vamos debater um minuto aqui. O que vocês acham? Por que nosso irmão Lund e o Nelson chegou a essa dedução? Acho que o senhor já respondeu, inclusive, né? O fato de não ter nada maior do que as próprias escrituras, ela responde a ela mesma. Mas pensando dessa forma, não poderíamos incorrer num erro de limitações? Poderíamos, não poderíamos? Ser um livro que não dê todas as respostas, ou poderíamos incorrer num perigo do quê? Dela entrar em contradição com ela mesma, não é isso? Isso que eu ia falar, assim, se tratasse de um livro comum, até poderia incorrer nesse erro. Mas por que assim, ela não incorre? Aí isso que é a pergunta, e por que ela não incorre? Porque as explicações dadas pela própria Escritura, em qualquer dúvida que se há em algum texto, indo buscar em outro texto, parece ser esclarecedor um tanto quanto que parece ser impossível ela se contradizer. Já havia até alguns exemplos sobre isso, de texto responderem outros textos e de uma forma incrível. Agora, olha que interessante. Por que isso acontece? Porque o autor dela, o autor da Bíblia, Glória a Deus. Conhece a Bíblia. Glória a Deus. Isso é fantástico, é magnífico. Se tudo que eu ensinar nesses módulos aqui de hermenêutica para vocês guardarem isso como um dia eu guardei, vocês só serão apaixonados por esse livro e viverão uma vida ministerial e uma vida pessoal diante de Deus, conservando esse temor, porque o autor desses 66 livros é o mesmo, é o Espírito Santo. Então, o que ele revelou para Moisés? Ele revelou parte para Moisés, parte para Davi, parte para Pedro, e ela se completa porque ele costura na sua sabedoria e na sua unção. Podem ver que a revelação de Deus ela é progressiva, mas ela é inteligente. Mesmo quando Deus separa Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, Deus se comunica com eles de forma oral. Moisés registra. Mas aquela comunicação oral não entra em discordância com nenhuma porção. Por quê? Porque é o mesmo autor. Quem foi que separou pela mão Abraão de Ur dos Caldeus? Foi o Espírito Santo. Quem foi que gerou a promessa sobre Abraão e Sara e deu filho na velhice? Foi Jesus e o Espírito Santo e o Pai. Quem foi que levou Jacó para o Egito sob a tutela de José como governador? E quem deu o sonho para José foi o Espírito Santo de Deus. Ou seja, irmãos, é magnífico, é magnífico. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Isso é fantástico, isso é fantástico.
Isso é magnífico, dá vontade de chorar, dá vontade de pular. Me permita, se a gente aqui está num culto mais pentecostal, numa aula, a gente começa a bater, pular, porque é magnífico. Quando a gente começa a lembrar, irmãos, a lembrar que Deus usou boiadeiros, pescadores, reis, poetas, homens pobres, homens ricos, para escrever esse livro, é magnífico. Quando a gente começa a lembrar e pensar que foi num período de aproximadamente 1.500 anos, qual é o livro que você segura onde o autor vive 200 anos? Não tem. Nós sabemos que antes do dilúvio vivia-se muito, mas ali não temos texto sagrado escrito. Temos Deus se comunicando com Sete, com Enoque, com Adão, com Eva, com o próprio Noé. Deus se comunica, se revela de forma oral. Agora, olha que interessante. Nenhuma religião do mundo foi escrito por uma pessoa durante vários séculos, a mesma pessoa. E no caso da Bíblia, é a mesma pessoa. Por quê? É o Espírito Santo de Deus. Usando quem? Quem ele deseja, aonde ele deseja. Uns eles usam pegando pela mão e tirando da Suméria, outros ele usa indo para o Egito, a maioria deles que são usados por Deus estão aonde? Estão ali em Israel. Depois Deus usa outros aonde? Lá na Babilônia. Sim, Daniel estava onde? Daniel foi levado como garoto, mas ele escreve lá na Babilônia. Olha que fantástico. O profeta Ezequiel também. E aí a gente começa a ver, irmãos, como Deus vai usando os seus instrumentos para quê? Para revelar o seu texto sagrado. E podem ver que eram homens sábios, eruditos, de linhagem sacerdotal e pessoas comuns, simples, como um pescador como Pedro, que era indouto. Fantástico, não, meus irmãos? É maravilhoso. Então, por isso que a Bíblia interpreta-se ela própria. Quando a gente pega o Alcorão, quem escreve o Alcorão? É Maomé. Maomé escreve o Alcorão. O Evangelho de Allan Kardec, quem escreve? Aí temos o nome da pessoa que escreve. Qualquer religião é o líder daquela religião que escreve sobre aquela religião. Mas a gente tem um texto sagrado na mão que não foi escrito por um homem só, porque não deu tempo. Moisés viveu no ano de 1500 a.C., Davi por volta do ano 1000, outros profetas no ano 700, 800, e assim vai. E aí vem até os apóstolos que escrevem o Novo Testamento, junto com Paulo e João, concluindo o Apocalipse. E Deus fecha a revelação. Ninguém tem esse controle da história. Por isso que esse livro é sagrado. Estão entendendo, irmãos? Por isso que o diabo quer arrancar essas informações, quer dizer que ele não é sagrado. E a Bíblia interpreta-se a si própria. E depois, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Tudo sim. Joia. Eu vou parar por aqui. Hoje eu até peguei aqui, olha, a gente vai começar a trabalhar, inclusive, olha só que legal. Só vou mostrar para vocês, tá? Só para mostrar agora aqui para vocês. Eu vou, dentro da nossa aula, a gente vai usar aqui também um pouquinho de arte. Olha que legal. Separei aqui para vocês algo para vocês entenderem. A gente vai fazer uns desenhos bem legais aqui sobre a regra fundamental. Qual é a regra fundamental, meus irmãos? Vamos lá, vamos ver, meus alunos. Bíblia interpreta Bíblia. Você pode colocar como você quiser. A Bíblia explicada pela Escritura, a Bíblia é sua própria intérprete, desde que você não fuja a esse princípio, da forma que você quiser falar. Essa é a regra das regras, é a regra áurea. Essa pergunta cai na prova, decore, guarde no seu coração, guarde na sua vida. Pastor, o Lund e o Nelson fazem essa afirmação? Fazem. Mas e o nosso irmão Roizuki, outros exegetas e hermeneutas, eles até podem não citar isso, mas essa é a ideia que eles têm. Estão entendendo, irmãos? Que essa é a tese da hermenêutica. Essa é a tese.
que a Bíblia ela interpreta-se a si mesma. Se é um teólogo ortodoxo, vai defender isso. Se é um liberal, vai defender outra coisa. Se é um neopentecostal, aí não precisa nem falar, né? Então, irmãos, a gente vai fazer aqui algumas coisas. Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui para vocês as 5 regras. A gente vai trabalhar com alguns desenhos, e esses desenhos vocês nunca mais vão esquecer. Nos desenhos que a gente vai ter, são 5 regras, e dentro dessas regras vocês vão aprender várias coisas. E aí a gente vai trabalhar aqui dentro desse bloco de notas, eu vou fazer alguns desenhos aqui para vocês, para fixar as ideias. Mas como a hora já deu hoje, a gente vai parar por aqui. Tudo bem, meus irmãos? Beleza. Alguma dúvida? Certo. Alguma dúvida? Nenhuma? No princípio, não. Tá bom. Eu só te perguntar, esse slide o senhor chegou a mandar para nós? Eu não lembro de ter. Eu compartilhei hoje o material pelo Drive. Tá bom? Obrigado. Beleza. E coloquei hoje no grupo a Hermenêutica parte 1 e a Hermenêutica parte 2, que são esses slides, tá bom? E agora, irmãos, assim, são 5 regras. A gente vai estar gastando essas 5 regras nas próximas aulas. Pode ser que vai ter aula que a gente vai fazer 2 regras, vai ter aula que a gente vai ficar em 1 regra. Então, a gente vai seguir. Então, leiam muito o livro-texto, respondam as perguntas, me encaminhem semanalmente por e-mail. Porque dessa forma, vocês vão fixar todos os princípios e a gente vai nadar de braçada e vamos nos deliciar no livro do Espírito de Deus, que irmãos, é a palavra eterna do nosso Deus bendito. É a nossa herança, é o nosso tesouro, e que a gente possa ser que nem Davi, que amava esse livro, que nem João Batista, que amava, que nem os apóstolos. Essa tem sido a minha oração. Faz de mim, Senhor, um homem cheio do teu Santo Espírito, como foi João. Não para preparar o teu caminho, porque ele já foi preparado, mas quem sabe para preparar para a tua volta, né? Que Deus nos ache aprovados. Tá bom, meus irmãos? Que Ele tenha Amém. misericórdia e graça de nós. Tá bom? Amém. Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, maravilha, meus irmãos. Então, uma semana abençoada para vocês. Que Deus dê uma semana de vitória. Final de semana espetacular. E que a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre nós, tá bom? Nos vemos, querendo Deus, terça que vem. Em nome de Jesus. Tá Amém. bom? Uma boa noite, meus irmãos, para vocês e para a família. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz. Amém. Deus abençoe. Amém.